Hoje nós vamos estudar as manifestações mediúnicas de efeitos visuais e auditivos. É uma sequência do estudo que nós iniciamos na semana passada, as manifestações mediúnicas de efeitos intelectuais. Então, hoje eu pretendo esgotar o assunto, quer dizer, eu pretendo, né? Não sei se será possível, e eu vou fazer a projeção aqui para que vocês possam me acompanhar. Acho que vocês não conseguiram ver ainda. Tá certinho? Todo mundo tá vendo, né? Então, beleza. Então vamos lá. É a nossa aula de número 14, como eu disse, as manifestações mediúnicas de efeitos visuais e auditivos. Dentro dessa categoria de efeitos intelectuais, existem outras que são abordadas, mas eu vou me ater aquelas principais que nós estudamos: a psicofonia, a psicografia, vamos falar agora da vidência e da audiência. Voltando, como a gente sempre faz, colocando as obras de referência, então as obras aqui são basicamente as mesmas que nós consultamos no estudo passado, tendo aqui como referência maior o Livro dos Médiuns. Então, essas são as obras que nós utilizamos. E acho que é só para a gente poder recordar, está dizendo assim, que nas manifestações mediúnicas de efeitos intelectuais, o médium atua como um intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Como manifestações mediúnicas de efeitos intelectuais ou inteligentes, nós podemos destacar. Então, são as 4 que foram mencionadas: a psicografia, a psicofonia, a vidência e a audição. No caso das 2 primeiras, nós estudamos bem isso, que existe aquelas categorias, que é consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Lembrando que nós, a todo instante, nós fazemos esse papel de medianeiro. E o que vai prevalecer nesta sintonia é justamente a nossa faixa mental, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos fazendo, nós estabeleceremos sintonia com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Vamos pegar um exemplo muito bacana e muito simples, que está no Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz. Lá o André Luiz, falando um pouquinho dessa sintonia, ele cita um exemplo bem didático. Ele fala assim: olha, o sujeito pega o jornal no final de semana para poder ler e ele está disposto a ver alguma coisa lá sobre a economia. Então ele pega o jornal, ele passa os olhos rapidamente, mas o ponto de interesse dele é aquela parte lá de economia. Então, naquele instante, a atenção dele está toda voltada para aquilo. A sua mente, ela produz energia ao seu entorno e, obviamente, isso estabelecerá sintonia com outras mentes desencarnadas que vão, talvez, tendo a mesma preferência, como se casasse ali a linha de pensamento. E se nós levarmos essa analogia para outras frentes, nós vamos entender. Por exemplo, então, se eu tenho por gosto praticar a maledicência, eu não posso perder uma oportunidade para poder fazer uso da maledicência. Eu vou estabelecer sintonia também com mentes desencarnadas que ainda sentem prazer por isso. Eu tenho prazer em levar vantagem em negociações e com isso eu acabo lesando as pessoas. Estabelecerei sintonia da mesma forma. Agora, se eu busco, por outro lado, manter a minha mente de forma equilibrada, mesmo sabendo que eu vou ter oscilações, eu vou ter quedas, eu vou ter dificuldades, mas é uma busca constante de superar as dificuldades, de conter o desejo de maledicência,
de procurar fazer as coisas corretas, de tentar ver a vida com o outro olhar, eu estou mantendo a sintonia com mentes mais elevadas. E estou saindo da sintonia das mentes que ainda estão perturbadas. E isso faz com que a minha caminhada se torne mais suave. Entenda-se que mais suave não quer dizer isenta de problemas, de dificuldades, preocupações de obstáculos. Mas a gente tem um outro tipo de energia para poder superar aquelas dificuldades, para poder passar à frente de tudo aquilo. Então, essa é a ideia central. E o que vai marcar os nossos estudos das próximas semanas, quando a gente falar sobre obsessão, para poder entender aonde que se encontra a porta de entrada dessa sintonia e o que a gente muitas vezes faz de forma a favorecer a manutenção cada vez mais estreita desses pensamentos equivocados. Vamos avançar aqui. Então, aqui fazendo uma pequena distinção entre vidência e audição, mas no final eu vou falar de clarividência e de clareaudiência, que a gente já mencionou quando nós estudamos a emancipação da alma, mas eu vou só recordar, tendo em vista que algumas pessoas talvez não tenham visto aquela aula. Eu vou fazer a leitura só para poder puxar o fio da memória aqui. Normalmente, os fenômenos do plano fluídico nos são invisíveis e inaudíveis. Então, o que se passa no plano espiritual, nós não conseguimos perceber, a não ser por uma questão da mediunidade. Mas essa mediunidade, ela não é do corpo. Nós que ocupamos um corpo de carne, através de um pequeno deslocamento do nosso perispírito, nós vamos ter essa percepção do que se passa à nossa volta. Ou então, através de auxílio de um espírito que deseja que a gente veja ou que ouça alguma coisa. Mas, em linhas gerais, nós não temos essa percepção, a não ser nos casos especiais, que eu vou citar no final, que as pessoas o tempo todo conseguem ter essa percepção. Mas diz assim, que normalmente os fenômenos do plano fluídico nos são invisíveis e inaudíveis, a não ser que ocorram os fenômenos de efeitos físicos, produzindo aparições, materializações, raps, voz direta, ou se tivermos o que na terminologia espírita se denomina de vidência e audiência. Então vamos imaginar o seguinte, nós estamos num salão de reunião pública, não está todo mundo ali. Existe um movimento enorme no plano espiritual, de pessoas que estão sendo assistidas, de espíritos sofredores que estão sendo acolhidos, de entidades trabalhadoras que ali estão fazendo a segurança do ambiente, dissipando formas de pensamento, mas com exceção daqueles que têm evidência, a maioria não percebe, sente as vibrações elevadas, se emociona, então começa a perceber aquilo, mas não percebe. Para que um efeito seja percebido por todos, vai ter que ser um efeito físico. Aí vai ser percebido por quem? Pelas pessoas, de uma forma geral, porque a percepção se dará pelo corpo, através dos nossos sentidos, e não por questões espirituais. Tá? Então, só lembrando que esses fenômenos eles vão acontecer no plano fluídico, no fluido espiritual. E para que a gente perceba, nós temos que ter, então, essa saidinha, vamos dizer assim, do corpo, é como se um pequeno deslocamento ali para que a gente perceba isso. A vidência é a faculdade mediúnica que permite ver seres, ambientes, formas, luzes, cores, cenas do plano espiritual. É bom a gente tomar cuidado, porque às vezes nem tudo que a gente vê está sendo uma evidência. Né? Então, às vezes você tem aqueles pontinhos brancos, acho que é escotomas que chama, que às vezes aparece no olho assim, aquilo é algo orgânico. Mas às vezes você vê um vagalume aí trançando, você acha que é um espírito, não é, aquilo é algo do plano físico. Os fenômenos de evidência, eles acabam sendo muito nítidos. Eles podem ser percebidos no campo mental. Então, quando eu falo no campo mental, é como se viesse uma imagem. Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês vão pensar agora numa maçã
muito vermelha. Todo mundo pensou na maçã. Né? Se eu falasse somente maçã, vocês poderiam pensar vermelha, verde, pequena, grande, mas a imagem veio na mente de vocês. Então, quando um espírito, através de forma telepática, ele projeta o pensamento e o médium capta, aquela forma pensamento é feita no campo mental. Essa é uma maneira da vidência. E a outra é a percepção, mas que não é feita com os olhos físicos. Mas vocês vão ver o espírito como estão vendo as pessoas que estão lá de vocês. No caso de Eugênio e Margarete, no caso aqui eu e Marília, seu Paulo Dona Taquinha, Dona Wanda e seu Pedro. Eu não sei mais quem tem gente aí, porque eu não estou vendo todos. Mas então, mas quem vê não é o corpo físico, o perispírito que tem essa percepção. Tá certo? Tá meio confuso ou tá dando para poder entender? Então, são duas situações. Ou a imagem é formada no campo mental, ou então a gente tem a visão daquilo ali. Algumas vezes você vê uma cena, então uma imagem que foi projetada, algo que está acontecendo. Outras vezes você está vendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, numa reunião mediúnica, o médium vidente, às vezes ele dá um suporte para o dirigente, narrando o que se passa no plano espiritual. Então, vou citar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, em uma reunião, nós fomos solicitar o atendimento para uma família. Então, passou pelo atendimento fraterno, a família estava tendo alguns problemas em casa, não estava dormindo direito, e aí então colocaram o nome, a gente viu que tinha uma influência espiritual, e nós então, no dia da reunião mediúnica, a gente lê o nome da pessoa, coloca o endereço, e o mentor encarregado, ele vai até a casa para prestar assistência. E aí então chegou um espírito de uma mulher e demonstrava uma certa simplicidade no falar, e ela não sabia o que tinha acontecido. Então não era um espírito que estava naquela casa para poder praticar o mal, para poder causar perturbação, não era a intenção dela. Mas como ela não sabia que tinha desencarnado, e isso acontece com muita frequência, porque se a gente desencarna, já que o corpo de carne é uma réplica do corpo espiritual, que é o perispírito, então nós perdemos o corpo de carne, mas continuamos nos percebendo tranquilamente. Isso causa muita confusão para muitos espíritos que não se preparam para a vida depois da morte do corpo físico. E ela então estava muito confusa e conversando com o espírito, foi relatando algumas situações que tinha gente que ela conversava e não respondia, tinha outros que respondiam. Então, quer dizer, ela conversava com o encarnado não a percebia. Ela conversava com o espírito como ela, ele respondia, mas ela não sabia fazer a distinção. E aí foi falando que era uma pessoa muito simples, que era lavadeira e que ela trabalhava muito naquela região, mas na verdade assim, ela ainda trazia na sua memória uma imagem de uma época muito distante, talvez das Sete Lagoas de muitos anos atrás, e não a atual. E aí ela deu uma deixazinha na conversa, aonde eu tive a oportunidade de perguntar se ela era devota de algum santo. A gente sempre procura assim a questão religiosa para fazer com que o padrão se eleve. E eu lembro que ela falou que era de Nossa Senhora do Rosário, que está ligado aos negros, está ligado aos congadeiros, e na equipe espiritual tem muitos irmãos assim, inclusive congadeiros. E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês depois, vocês já viram em outros estudos, que quem está conversando, ele está sendo intuído. E ali na intuição veio para dizer a ela assim, olha, a senhora não quer participar então de uma festa que vai ter, eles vão hastear a bandeira. E aí ela ficou assim meio parada, eu falei assim, olha, eles estão chegando aí. E de fato a equipe estava chegando e foi muito emocionante porque ela identificou ali uma pessoa que era querida a ela. Ela falou, fulano de tal, mas fulano de tal já morreu. E aí que a ficha foi caindo. O choque anímico foi dando efeito. E a situação ali, aquilo estava vindo num quadro.
Então, a médium vidente, ela não estava narrando o fato, mas à medida que a gente ia conversando, via-se em quadro o que estava acontecendo. E aí, então, o próprio espírito foi relatando: olha, eles estão chegando, nossa, eles estão batucando, está muita festa. E aquilo ali, todo mundo foi ficando emocionado. Quando eu lembro até agora, eu me emociono da situação. E aí a gente vê a mudança no padrão vibracional. E ela falou assim: olha, ela está me chamando, nossa, eu vou, eles estão em festa aqui. E aí ela foi. Quer dizer, ela foi socorrida. E foi socorrida e elevou o padrão e seguiu adiante com os nossos irmãos. Então, assim, é um dos trabalhos de socorro que é feito nas reuniões mediúnicas, sempre zelando pelo equilíbrio daquele que está sendo socorrido. Então, muitas vezes, tem alguns espíritos que são socorridos que eles nem falam que ele desencarnou, com medo de desencarnar de novo, que vai tomar um susto tão grande. Não, meu filho, você já morreu, com medo de morrer de novo. Então, assim, mantém muito carinho, muito cuidado. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em algumas situações como essa, às vezes o dirigente ali, ele não tem um pouco dessa percepção, e tem um médium vidente na reunião, às vezes ele vai relatando o que está acontecendo. Ele está vendo a cena mesmo no plano espiritual. E está relatando: olha, a pessoa está assim, o mentor chegou, está fazendo isso. E isso, além de dar um suporte para quem está no diálogo, isso dá segurança para o médium. Por quê? Porque às vezes o médium de psicofonia, ele fica um pouco inseguro, imaginando ali que possa estar sendo vítima de mistificação por parte do espírito, e aí tendo outro médium observando e narrando, aí dá um suporte maior ao trabalho. Né? Então, esses são processos de vidência. Gente, falei demais, mas está dando para entender? Então, está tranquilo. É, a faculdade de audição, quer dizer, de ouvir o que se passa no plano espiritual, ela também pode se dar dessas duas maneiras. Ela pode acontecer numa estrutura no campo mental, quer dizer, dentro da cabeça, é como se você ouvisse aquele som, ou então você tem a percepção mesmo. Isso é uma atuação que eles fazem na cóclea, e aí então a pessoa capta aquele som. Lembrando que isso não é um efeito físico, tá? Um efeito físico, por exemplo, uma pancada causada por um efeito físico, todas as pessoas, tendo mediunidade aflorada ou não, sendo bronco, como o Luiz diz que vai ouvir do mesmo jeito. Tá? Agora, a questão da mediunidade é diferente. E aí tem pessoas que falam assim: nossa, meu sonho de consumo era ter esse tipo de mediunidade. Gente, esse tipo de mediunidade realmente tem um propósito, mas a gente não ouve somente música clássica, não, e nem conselhos dos mentores. Né? Nós vamos ouvir muita coisa desagradável, muita situação complexa. Tem no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, uma situação muito interessante, que o Chico voltava da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, à noite, altas horas da noite, na carroça, e de repente, ele, num processo de clarividência, porque ele estava enxergando muito bem, perfeitamente, ele vê uma multidão de espíritos à sua frente. Isso de noite, hein? No meio do mato, sem luz, sem nada. Na hora que ele olha aquele mundo de espíritos na frente dele, com um pedaço de pau, de pedra, um monte de coisa na mão. E aí, de forma muito educada, né, os espíritos viraram para ele e falaram assim: você é o tal do Chico Xavier, que eu tinha acabado de psicografar Paulo Estevam. Sou. Pois é, então agora você vai apanhar até perder o rumo. Aí o que ele fez? Saiu correndo? Não. Ele ajoelhou e fez prece. Pediu ajuda a Jesus. Padrão vibratório eleva, deve ter virado um sol à volta dele ali. E aí, quando ele abre os olhos, não tinha ninguém mais ali. Então, todos haviam desaparecido. Na verdade, era uma tentativa de intimidá-lo. Né? Mas, então, é só para dar esse exemplo, porque ali ele estava vendo realmente o que se passava, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, de olho aberto, perfeitamente. Então, numa situação narrada,
Isso aí está em um dos casos de Chico Xavier no Ramiro Gama. E tem muitos outros casos lindíssimos, casos engraçados, casos que fazem a gente rir, chorar e refletir. Gente, minha assistente aqui está sem áudio. Tem pergunta? Estou tranquilo? Eu vou até cortar o salário dela, que não é possível. Deixa eu fazer um teste. Será que agora voltou a funcionar? Vocês me escutaram? Não? Então o problema é na máquina mesmo. Depois nós vamos ter que verificar. Você pode falar, pergunta, eu repito aí. Se ocorresse um fenômeno físico, Fala. nesse caso, os espíritos conseguiriam, de fato, atingir o fenômeno físico, materialização. A pergunta da Annelise aí, ela fica a semana toda pensando nas perguntas para poder fazer. Então, a pergunta dela é, se lá nesse caso que eu contei do Chico, se fosse um fenômeno físico, ele seria atingido? Se fosse físico, obviamente ele seria atingido. Mas aí tem algumas coisas a se considerar. Primeiro, a permissão do alto, porque nada acontece sem a permissão de Jesus, que vem em cascata pelos seus trabalhadores. Nada acontece. Segundo, teria um médio de efeitos físicos. No caso ali, teria que ser ele para oferecer os fluidos para que algo acontecesse. Tem uma outra situação muito interessante ainda nesse livro, que ele está lá na fazenda, lá na Ara, datilografando, e aí chegam dois sujeitos, ele olha assim, o sujeito vira, saca uma arma e dá um tiro nele. E ele quase que morre de susto, e era o quê? Eram espíritos. Mas ele ficou sentindo a dor por um tempinho, aí quando o chefe chegou lá, ele estava branco, igual uma folha de papel, por causa da situação que ocorreu. Então ali ele tinha uma clarividência, a percepção dele era muito maior do que a normalidade. Tá? Mas respondendo, se fosse realmente um efeito físico, aí machucaria ele. Mas para que isso acontecesse, teria que ter a permissão do alto. E, obviamente não teria. Qual a consequência para a gente quando a gente corta a conexão? Deve ser a sintonia. Olha, quando perde a sintonia, é como se cortasse o fio mesmo, igual o microfone da Marília aqui para de funcionar. Então, às vezes, vamos falar, por exemplo, de uma reunião mediúnica, igual a gente está falando. Então, o médium, por exemplo, o doutrinador, que ele está sendo ali inspirado, se ele não está concentrado no que está sendo feito, e de repente ele pensa assim, nossa senhora, tem quanto para pagar amanhã? Acabou. Já perdeu completamente o que estava acontecendo. Estou dando um exemplo muito banal, né? Mas às vezes, assim, preocupado com outra coisa, então aquilo perdeu. E o médium de psicofonia, às vezes, a mesma coisa. Então, ele acaba tendo interferência também se ele perde ali a concentração. E, sobretudo, se ele perde a confiança na equipe espiritual. Porque a confiança na equipe espiritual é, é imprescindível. E, sobretudo, a confiança em Jesus. Teve uma vez, é, gente, vocês vão me perdoar se eu vou citando casos, mas eu tenho que citar os casos que eu conheço. Se não é de livro, são casos de experiência. Teve uma vez que um dirigente se dirigiu ao espírito e falando assim, olha, eu confio muito em você. Aí o espírito cortou e falou assim, em mim não, você tem que confiar em Jesus. Né? Então aí mostra o quilate desse espírito, porque se fosse um espírito que estivesse ali obsessor, ele disseria, isso mesmo, confia em mim mesmo, é assim que é importante, pode deixar que eu não te deixe na mão, não. Né? Então, para a gente poder entender isso. E às vezes no processo de evidência, e no caso da audição, no caso da audição, você ouve, como eu disse, não é só coisa boa, pelo contrário. No caso da evidência, às vezes o médium fica inseguro, porque ele também não sabe o que está se passando, se aquela imagem ali é uma imagem verdadeira. Aí eles vão usar um outro recurso, nós vamos aprender mais na frente. Eles vão tentar captar pela vibração do espírito. Então, sentir pela vibração se, de fato, aquele que se apresenta com uma aparência agradável, sorridente, se de fato ele é assim ou se ele está tentando enganar o médium. Então, tem alguns médios aí, se quiserem manifestar, viu, Norminha? Se você quiser ajudar nesse processo aí da sua prática, fica à vontade, é estudo.
Tranquilo, gente? Posso seguir? Anelisa, ficou respondida a sua pergunta? Tá bom. Olha só, vamos imaginar que o salão do irmão Francisco, o pessoal da Bahia, é super convidado para poder participar. E eu sei que quando voltar, nós vamos dar um jeito de continuar filmando as reuniões para vocês participarem. Até tem um centro aí em Birataia. Enquanto não tiver, vocês estão com a gente aqui. Mas olha para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui o palestrante, e obviamente vinculado ao responsável espiritual pela reunião. Então, aqui ele está vinculado a ele através do pensamento. Nós temos os encarnados que estão aqui, mas tem os fenômenos que se passam no plano espiritual. Por exemplo, nesse cantinho aqui, ó, dá para ver que são todos desencarnados. Só que muitos encarnados, ou quase que a totalidade aqui, não percebe o que se passa no plano espiritual. Mas aquilo está acontecendo. Então você tem uma estrutura espiritual em paralelo com a estrutura física. Vocês querem ver uma situação muito interessante que a gente não tem a percepção, e às vezes a percepção não se tem do outro lado da vida também. Em uma reunião mediúnica, um espírito também de uma mulher foi atendida. Ela entrou na casa acompanhando alguém, isso acontece com muita frequência, não sabia o que tinha acontecido com ela, então ela entrou acompanhando o encarnado. Quando o encarnado tomou o passe, o encarnado sai tranquilamente e ela fica retida na câmara de passe. Não fica presa, ela fica retida por questão de diferença vibracional, para poder ser ajudada nos estudos, etc. Então, quando chegou na reunião mediúnica, que é a médium de psicofonia deu passividade, quer dizer, permitiu que ela se comunicasse, ela estava brava, que ela falou assim, oh, esse lugar aqui só tem gente mal educada. Mas por que só tem gente mal educada? Aí eu sentei numa cadeira lá, de repente vem uma dona e senta no meu colo. Então, assim, qual foi a dona que sentou no colo dela? Foi uma encarnada, que não estava vendo ninguém e sentou. E ela, então, não estava entendendo nada e falou, mas que coisa. E aí, depois, foi ajudado, foi esclarecido. Mas só para vocês perceberem, assim, a gente não percebe o que acontece no plano espiritual, e às vezes quem está no plano espiritual numa situação dessa também não entende, não percebe. Acha as coisas confusas ali, não conseguiu ainda entender que se encontra assim. E para o encarnado que tem evidência ter essa percepção, vai ter que casar ali as vibrações. O espírito vai querer se fazer percebido, ou então, quando ele não tem condições, outros espíritos vão se encarregar de que haja ali a conjugação vibracional, para que tenha aquela percepção. Tá tranquilo até aí, gente? A mesma coisa acontece com a questão da audição, né? Às vezes vai ouvir algumas coisas, mas aquilo também tem que casar ali a vibração, o desejo do espírito de se fazer ouvido, ou então a permissão dos mentores para que aquele fenômeno ocorra. Fora isso, não acontece, a não ser que seja um processo obsessivo. Dúvidas? Bom, essa imagem eu já mostrei para vocês. Eu gostaria só de mostrar de novo que aqui tem, por exemplo, o palestrante, ele está sendo extremamente auxiliado pelo responsável espiritual. E aí tem assistência na mesa, tem os irmãos encarregados da frutificação, da água, e às vezes os encarnados que aqui estão, eles não estão percebendo. Alguns percebem, em alguns trabalhos, às vezes tem alguns médiuns que saem, inclusive em desdobramento. Então, o que é sair em desdobramento? Eles ficam como se estivessem dormindo, nós já vimos sobre isso, o espírito sai para poder fazer parte das atividades e depois retorna. Mas isso geralmente não acontece em reuniões públicas, a não ser em casos especiais mesmo, reunião de cura, assim por diante. Mas, em linhas gerais, esta reunião é uma reunião de explanação do Evangelho, é diferente de reunião de estudo.
Então, a reunião pública, que estuda o Evangelho, é estudar o Evangelho, para que as pessoas encarnadas e desencarnadas, tendo contato com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, eles estabeleçam movimentos de modificação íntima e, consequentemente, modificação mental. Esse é o objetivo. Agora, reuniões de estudo como essa que nós estamos fazendo, que às vezes a gente não se preocupa muito em elevar padrão, e fazer com que as pessoas mudem o padrão vibratório, porque a gente está mostrando conhecimento, aí tira dúvida, às vezes gera discussão, desentendimento, assim, tudo muito suave, mas é diferente da dinâmica dessa reunião pública que nós estamos mostrando aqui. Gente, tranquilo? Bom, então aqui, vamos pegar uma fala da Terezinha Oliveira, diz assim, ó, para que a visão e a audição aconteçam, é preciso, primeiro, o espírito comunicante queira se fazer visível e audível. Então, se ele quer se fazer visível, o querer já implica em mover a sua casa mental, ela produz a energia que vibra no fluido espiritual, atingindo aquele encarnado, que vai captar. Se ele for um sujeito bronco, quer dizer, um sujeito que não tem a percepção, ele vai captar alguma coisa, mas não vai ser o suficiente. Agora, se ele já for um médium, já tiver a mediunidade mais aguçada, ele vai captar aquilo. Lembrando a vocês que o mesmo pensamento pode ser percebido por médiuns diferentes de formas diferentes. Às vezes, numa mesma reunião. Então, dois médiuns percebem o quadro de formas diferentes. Um com muita riqueza de detalhes, com muita profundidade, e o outro, às vezes, de forma bem rasa, de forma bem superficial. Porque isso vai passar pela questão da sintonia desses receptores. Vocês já viram aqui, tem uma rádio nova na cidade, ou duas, não sei. Às vezes eu coloco na CBN, tem lugares na cidade que a gente escuta, tem lugar que mistura as coisas todas, porque está muito próximo ali a linha de sintonia. Então, às vezes, se dá isso também nessa questão. Então, uns estão bem afinados, bem próximos ali à emissão do pensamento do espírito, capta tudo, outros estão mais distantes, aí não conseguem pegar direito. São só fragmentos. Segunda coisa que é preciso aqui, os fluidos perispirituais do espírito e do médium ofereçam possibilidade de combinação entre si. É a chamada sintonia. Então, tem de haver sintonia. Às vezes, o espírito não queria ser visto, mas o médium viu, justamente porque a assimilação fluídica se fez. Uma situação muito corriqueira nos trabalhos mediúnicos é, às vezes você tem, por exemplo, um casal e um filho pequenininho, 2 anos, e aí a criança não dorme de jeito nenhum, a criança é agitada, a criança chora, a criança acorda no meio da noite gritando, assustada. E aí os pais, né, quando falam assim, a menina está com a espinhela caída, está com mau olhar e tal, aí quando é frequentador da casa espírita, então eles falam assim, ó, tem algum espírito aí obsidiando esse menino, não é possível, ele está assustado, não está dormindo. E aí vai por atendimento fraterno, ou então, às vezes, o nome é levado para a reunião, e o problema não é com a criança, o problema é com os pais. Às vezes, realmente tem algum espírito na casa, quase sempre tem, favorecido pelo, às vezes, o descuidado dos adultos, que descuidam dos pensamentos, das ações, da manutenção do culto semanal na casa. Então, esse espírito está tentando estabelecer um processo de vingança, aí vocês vão ver depois, quando falar de obsessão, com o casal. Coisas de vidas passadas. Mas só que a criança, por ainda estar no processo de reencarnação, ela tem mais liberdade ali de percepção, ela que percebe aquele espírito. Ou às vezes
os mentores fazem com que ela perceba. Por quê? Para que ela então dê o sinal. E aí, então, não dormindo, agitada, nervosa, com medo, etc., os pais procuram ajuda. E, obviamente, eles vão ser ajudados e o espírito, principalmente, será ajudado. Então, isso é muito comum. Às vezes, nas reuniões, esses espíritos que são levados para serem ajudados, eles falam que eles não queriam ser vistos e que a criança viu, e ele não gosta disso mesmo. Então, quer dizer, ele foi descoberto. Então, são situações como essa que, às vezes, eles são descobertos e aí são ajudados. Lembrando que, na doutrina, o auxílio é fornecido para todos. Então, não tem ninguém que vai ser aprisionado. Não, todo mundo é ajudado porque somos todos filhos de Deus e todos devedores. Gente, tá tranquilo? Tô esperando a pergunta da Annelise, ainda não apareceu, não. Bom, a terceira aqui, ó. Haja, em certos casos, permissão espiritual superior. Então, para que a visão e a audição aconteça, é preciso isso. E o mais importante de todas é a última: permissão espiritual superior. É claro que vocês vão ver que tem pessoas que têm mediunidade e elas vão trabalhando isso e às vezes isso vai se tornando mais comum, a pessoa ela vai aprendendo, então ela já começa a utilizar aqueles recursos ali para poder prestar assistência. Então, às vezes, com um grau de concentração, ela já consegue perceber o panorama espiritual e consegue muitas vezes detectar ali se tem algum irmão precisando de ajuda ou não. Tá? Mas em linhas gerais, se dá dessa forma. Posso avançar? Tá tranquilo aí? Bom, esse aqui é um recortezinho que está no Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, que fala o seguinte: atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros, imagens, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo. Eu coloquei só para poder ilustrar. Então, o diencéfalo é uma estrutura que tem aqui, aonde atrás aqui tem uma glândula que nós vamos estudá-la posteriormente, que é a pineal. Ela tem muita vinculação com a questão mediúnica, mas esse é um estudo mais aprofundado. Então, isso vai acontecer no perispírito, reflexo no corpo físico, onde vai se dar, então, o processo da visão. A visão é feita pelo perispírito. E tem atuação aqui pela cóclea, pavilhão auditivo aqui, que vai ser a questão de ouvir. Em linhas gerais, acontece dessa forma. Eu só estou mostrando a estrutura, e quando a gente for falar sobre a pineal, aí vocês vão conseguir entender um pouquinho mais esse mecanismo. E por que, então, a mediunidade é algo inerente ao corpo. Quer dizer, o corpo físico permite essa flexibilidade do perispírito em maior ou menor escala, o que se dá à mediunidade maior e menor escala. Quer dizer, a percepção do plano espiritual e funcionando como aquele que vai fazer o meio de campo entre os dois planos. É o caso, é o medianito. Perguntas? Escutar voz ou ver imagens ao adormecer no início do sono pode ser uma faculdade de vidência ou audição? Aí a gente tem que lembrar o seguinte: nós já estudamos a parte que falava de emancipação do espírito, que são fenômenos anímicos. Quando a gente começa a dormir, começa a haver o que? O desprendimento do espírito. Volto a dizer que espírito, sempre que eu falo agora, é associação espírito e perispírito. Então aquilo começa a desprender do corpo. E aí você já começa a ter a percepção do que se passa no panorama espiritual. Não quer dizer ali que é um fenômeno mediúnico. Às vezes não tem um espírito atuando magneticamente em você para te dar essa visão.
É isso que é o processo da clarividência, da clareaudiência, essa emancipação da alma. São fenômenos anímicos, tá certo? Agora, se você está no estado de vigília e aí, então, de repente, você vê um espírito, aí é um processo mediúnico. Tranquilo? Não, a mediunidade, visão e audição não são raras. É, elas são comuns, passíveis de desenvolvimento. A clarividência, a clareaudiência, sim. E como eu disse para vocês no caso do Divaldo Franco, a clarividência dele é tamanha que ele não pode dirigir, porque ele não consegue distinguir encarnado de desencarnado. Né? A gente já citou aqui situações dele trabalhar numa repartição pública, levantar para ir no balcão, conversar com as pessoas, quando ele volta o chefe fala, você está doido? Por quê? Porque o chefe não estava vendo ninguém, ele estava vendo lá os espíritos e não sabia distinguir se era encarnado ou desencarnado. Mas ali era um processo de emancipação mesmo dele, da mediunidade nesse sentido. Diferente dessa que nós estamos falando, que ela acontece com uma frequência muito menor e acontece mais quando estamos realmente em trabalho mediúnico na casa espírita ou nos preparando para o trabalho mediúnico. Está tranquilo até aí? Então, por exemplo, nos preparando para o trabalho mediúnico. Às vezes tem uma reunião mediúnica, a nossa reunião mediúnica acontece às terças-feiras, lá no Irmão Francisco. Então, às vezes, no final de semana, alguns médiuns, eles já percebem a presença de companheiros desencarnados junto a eles. E alguns percebem assim, aí dor de cabeça, e às vezes o companheiro está ali, às vezes querendo intimidar, às vezes durante a noite vê esse irmão, mas como já tem mais experiência, sabe que é o irmão que vai ser socorrido. Então, já está sendo feita a ligação daquele espírito com o médium, essa questão da sintonia, para que no dia da reunião, aquele médium possa dar passividade, quer dizer, empresta o seu aparelho fonador para que o espírito então se comunique. E aí, ao comunicar, ele estará envolvido pela vibração animalizada do médium, o ectoplasma, o que é o choque anímico, que é extremamente importante até para que ele mude a sua forma de pensar, para que ele assimile a proposta de renovação e seja socorrido. Então, são processos que são feitos e, às vezes tem irmãos que ficam vinculados ali por mais de 2 semanas para o atendimento. O Norminha e Eliette, quem mais, eu não sei, todo mundo que está aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá? Porque eu não tenho psicofonia, não, por enquanto. Pode seguir? Ó, os fenômenos de evidência e de audição podem ser, primeiro, causados pela influência e ação dos espíritos. Então, são mediúnicos. Se você vê ou ouve em decorrência da influência de um espírito, é mediúnico. Tá? Então, é aquele processo que eu disse, ele deseja, existe a sintonia, então aquilo acontece, mas tem que ter a permissão. Percebidos no campo subjetivo do médium, no campo mental. Então, somente ele vê e ouve, e o faz mesmo tendo os olhos fechados e os ouvidos tapados. Então, nesse caso, aquilo está acontecendo no campo mental. Vou imaginar uma situação aqui assim. Uma situação que aconteceu, mas vou citar aí sem citar. Vamos imaginar que nós estamos aqui, durante a prece, nós estamos vibrando por determinada pessoa, que está lá na casa dela e assim por diante. De repente você vê o quadro, você vê a pessoa na casa e vê tudo. Quer dizer, você de fato está vendo, você foi projetado ali, então seu perispírito foi projetado, você viu aquela cena. Então, é um processo que você viu aquele quadro. Pode ser emancipação ou pode ser um processo mediúnico, quer dizer, a espiritualidade favoreceu a visão daquele quadro. Só para a gente fazer essa distinção. Tá? Então, sempre que existe a visão ou audição favorecida por a influência de um espírito,
seja a imagem vista ou a imagem no campo mental, é um fenômeno mediúnico. Agora, se não tiver interferência do espírito e acontecer isso, é emancipação da alma. É como se a gente estivesse dando uma saidinha leve do corpo, que ele acaba impedindo essa percepção do plano espiritual. A gente tendo essa saidinha, a gente percebe. É o que me foi perguntado aí, eu não lembro por quem foi, porque eu não estou vendo, a questão do sono, né? Quando a gente começa a dormir. Ainda pegando um gancho, gente, espero que não esteja sendo cansativo. Pegando um gancho desse início do dormir, em algumas obras do Manuel Filomeno de Miranda, em processos obsessivos, tem encarnados que não conseguem pegar no sono. Por quê? Porque tão logo eles começam a se desprender do corpo físico, eles veem o obsessor ao lado, aguardando. E aí ele volta desesperado para o corpo físico. Então, é como se tivesse aquele pesadelo, volta o coração disparado, uma descarga grande de adrenalina, e isso vai dando problemas seríssimos no corpo físico. Então, é um tipo de processo ali obsessivo, quer dizer, o espírito que quer se vingar por coisas do passado se encontra ali. O sujeito, às vezes, não aprendeu ainda os recursos da prece, do pensamento elevado, da conduta elevada, e aí então ele fica à mercê desses desencarnados. Se ele consegue mudar a sua estrutura, se evangelizando, aí a coisa fica mais fácil. Vamos seguir. Aqui, ó, o fenômeno de evidência e audição pode ser favorecidos pelo desdobramento do médium. No desdobramento aqui, aí, se tiver atuação de espíritos, é mediúnico. Se não tiver, aí, emancipação da alma. Então, fenômeno anímico. Então, por exemplo, o espírito está lá na reunião. A espiritualidade precisa que ele saia em desdobramento para acompanhá-los em trabalho. Então, o fenômeno mediúnico, ele sai em desdobramento. O corpo fica ali, em estado de repouso, ele sai em desdobramento e volta. Alguns voltam e têm consciência, outros voltam e não têm consciência nenhuma, acham que estava dormindo o tempo todo. De fato, o corpo estava ali, mas ele estava trabalhando. Gente, perguntas? Não? Então, aqui, ó, o que, que o médium vê e ouve? Imagens e sons existentes no plano fluídico, o que foram plasmados e projetados pelos espíritos para que o médium visse ou ouvisse. Como é que é isso, Fernando? Eu não estou entendendo isso, não. Então, o que, que o médium vai ver? Ele vai ver imagens e sons que estão acontecendo ali no plano fluídico. Então, está acontecendo, ele está vendo, está registrando. Ou então, ele vai ver quadros que são formas pensamento. Aquilo é pensado e cria-se o quadro. E isso, então, pode ser registrado pelo médium. É muito comum nós captarmos essas formas de pensamento, porque nós pensamos o tempo todo, nós estamos plasmando no fluido espiritual os nossos pensamentos. Então, a gente já citou isso como alguns exemplos. Às vezes, você vai num ambiente festivo e você capta aquilo ali. Por quê? Porque está todo mundo ali plasmando alegria e festa, e etc. Então, o médium chega ali, capta aquilo. Às vezes fica mais eufórico do que todas as pessoas. Você vai num velório, a mesma coisa. Então, são pensamentos de tristeza, pensamentos de incompreensão, às vezes de revolta. Então, às vezes capta aquilo. Então, qual que é o nosso pensamento nesses locais? De prece, de acolhimento, de amor, principalmente por aquele que está sendo desligado e para os familiares que ficaram. Então, isso vai ser ali impregnado. Então, são essas coisas que os médiuns vê e ouvem. Vidência no espaço é quando o médium vê o que está acontecendo espiritualmente no lugar onde se encontra ou longe dali. Então ele consegue ver o que se passa ali ou em local mais distante. Vai ter um socorro espiritual. Então a gente pede na reunião para fulano de tal que mora Juiz de Fora. Vejo Juiz de Fora na cabeça aqui. Muitas vezes o médium
acompanha a espiritualidade. E ali chega lá, vê o que está acontecendo e dá a notícia imediatamente. Olha, estou vendo isso, está acontecendo isso na casa ou não. Outras vezes ele vê o quadro, outras vezes não participa daquilo ali, o espírito encarregado pelo trabalho vai, retorna, o médium de psicofonia, então, transmite a mensagem. O que foi feito, o que aconteceu, quais são as recomendações. Porque quase todo não, todo tratamento que é feito, existe a recomendação para os encarnados. Sempre recomendações mais genéricas, questão da oração, mudança de pensamento, prática da caridade, reforma íntima. Então, são recursos que vão favorecer a mudança íntima daquele que está buscando ajuda, para que posteriormente não tenha problemas mais sérios. Vidência no tempo. É quando o médium vê cenas que ainda vão ocorrer, visão profética, ou que já ocorreram, visão rememorativa. Eu acho que a visão rememorativa ela é mais fácil de entender, porque já aconteceu, então você consegue captar aquilo, porque tudo fica impregnado no fluido. Agora, as coisas que vão acontecer, elas existem uma programação, mas o que não quer dizer que aquilo de fato acontecerá, uma vez que tem livre-arbítrio dos envolvidos. Então a gente pode falar, por exemplo, de João em Apocalipse, porque as visões que ele teve ali foram visões proféticas e que infelizmente todas se cumpriram, das guerras, das dificuldades, tal, porque aquilo era um processo mesmo que a humanidade passaria. Mas no caso de nós, pobres mortais, que ainda estamos avançando aqui no processo evolutivo, eu não tenho nenhum outro exemplo para dar para vocês, não me recordo de obras para poder citar exemplo aqui dessa questão profética. Então, é como se você conseguisse perceber o que se dará na frente. Como eu disse, algumas situações elas já estão basicamente definidas. Por exemplo, fulano está na programação dele que ele vai desencarnar por um acidente automobilístico dia tal. Então, às vezes, aquilo ali já tem essa percepção. Ou, às vezes, tem a lembrança do que aconteceu no plano espiritual, sabendo que aquele dia está próximo e aquilo vai acontecer. Tá? Então, às vezes, vê um quadro, não é propriamente com a pessoa, é um outro quadro, mas que leva àquela situação do que vai acontecer. Às vezes tem algumas pessoas que falam, nossa, às vezes eu penso numa coisa e a coisa acontece. Não é que você pensou que aconteceu, uma coisa já ia acontecer e você entrou naquela faixa, ou por lembrança do que se passa no plano espiritual, ou por lembrança que você já trouxe devido à afinidade, ou então, através da mediunidade, você criou sintonia com aquilo ali e viu o que ia acontecer. Mas não aconteceu porque você viu o quadro, não. Você viu o quadro de algo que de fato iria acontecer. Bom, se a Anelisa não perguntar agora, ninguém vai perguntar. Ó, Ó, a Norma perguntou aí. Você pode ler para mim? Que aqui no celular eu não estou conseguindo ver, não. médios videntes são evitados. Algumas pessoas têm medo do que eles descubram de segredos. Mito ou verdade? Ô, Norma, depende do médio vidente. O Chico, por exemplo, tem uma história, Marília acho que até contou uma vez, de um rapaz que trabalhava numa livraria e que ele disse assim que ele evitava o Chico, porque o Chico lia os pensamentos dele. Então teve uma cena lá, eu não vou lembrar mais o que aconteceu, mas assim, o Chico olhou para ele e já falou o que estava acontecendo. Ele falou: Meu Deus do céu, esse homem está vendo tudo. É igual psicólogo, principalmente se é da psicanálise, o pessoal acha que só bater o olho já vai dizer tudo, já vai falar tudo que a pessoa tem. Então, isso acontece, assim, eu sei exemplo do Chico, Divaldo, Raul Teixeira também, às vezes tem essa percepção. Agora, o vidente, ele tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque nem tudo a gente deve falar. A gente deve colocá-la nas três peneiras para ver, porque às vezes você está vendo uma situação, você é vidente, e aí você vê uma entidade junto com a pessoa. Você não conhece nada da história. Você fala,
tem um espírito obsessor do seu lado, o sujeito fica doido, porque não tem conhecimento. Então, numa situação dessa, você vê, aí o que você faz? Você está vindo no centro, você está frequentando, não, é bom, vem para você poder assistir as reuniões, tomar passe, é importante para danar, você vai ver como é que vai te ajudar, sua cabeça vai ficar melhor e tal. Quer dizer, você deu o recado do mesmo jeito. Eles, né, o encarnado e o desencarnado, precisam ser auxiliados. Mas a gente não pode partir para aquela situação, você vem porque tem um obsessor com você, senão o tempo vai ficar feio. Não funciona desse jeito. Então, para a gente tomar cuidado sobre isso aí. As tais videntes que as pessoas iam para ver o futuro têm a mediunidade profética ou não? Elas têm uma visão profética? Eu acredito que sim. Então, tem aí a visão profética. A gente tem que tomar cuidado porque muitos fazem disso meio para ganhar vida. E a mediunidade, como diz Allan Kardec, a gente recebe de graça, tem que dar de graça. Então ninguém. Conexão de lá para cá. Marília está lembrando aqui que uma fala do Chico, que o telefone toca sempre de lá para cá, a gente não consegue acionar daqui para lá. Então, assim, algumas pessoas, porque a gente já falou sobre isso aqui no estudo, que a mediunidade, ela independe da condição moral da pessoa. A condição moral, ela vai estabelecer a sintonia. Então, com quem eu vou me sintonizar? A condição moral vai definir isso. Agora, a mediunidade, ela tanto faz. Aquele que ainda tem a moral muito baixa é médio, o que já tem a moral elevadíssima também é médio. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa mediunidade de conseguir ver o futuro, mas às vezes, por não entender o processo, por não ter a devida orientação, o estudo, acaba fazendo aquilo meio de vida. E às vezes, quando é consultada e não tem informação, ela acaba criando uma informação ali para satisfazer aquele que foi perguntar. Então a gente às vezes vê gurus, pessoas que às vezes conduzem muitos outros, não tem crítica de minha parte, estou só citando um comentário, mas em linhas gerais, a mediunidade ela tem que ser gratuita, uma vez que nós somos apenas instrumentos para isso. E entendendo que nesse processo de auxílio que se dá a ambos os planos da vida, nós também somos auxiliados. É mais uma frente de trabalho na caridade. Então, para a gente ficar bem atento a isso. Tranquilo aí, gente? Mais perguntas? Acho que a Anelisa fez pergunta aí. As perguntas dela quase um podcast. Foi essa? Me perdi aqui, mas já recuperei aqui. Então, o médium vê e ouve. Audição interna. O espírito transmite telepaticamente o que quer dizer ao médium, que parece ouvir dentro do cérebro. Essa é a parte mais interessante, porque se a gente não tem, de fato, convicção, por exemplo, vamos imaginar que vem uma vozinha na sua cabeça para você fazer tal coisa. Você vê como se o pensamento fosse seu. E aí você fica, mas será que eu faço mesmo? Será que é assim mesmo? Teve uma situação dentro da Câmara de Passe, e aí eu vou falar do indivíduo, que o indivíduo está do meu lado aqui. E que a pessoa que estava recebendo o passe, ela começou a esboçar princípio de passividade. Então, ela estava de passividade, e a pessoa que está do meu lado aqui, que o microfone dela está danificado, veio na cabeça dela assim, dá um passe dispersivo. E aí, então, ela pensou assim, mas será que devo dar o passe dispersivo mesmo? Será? Será que eu espero mais um pouquinho? E o mais engraçado de tudo, que aí veio assim, quase de forma gritante na cabeça dela a seguinte frase: ô cabocla teimosa, dá o passe dispersivo. E aí, então, deu o passe dispersivo. E aí a pessoa foi normalizou. Isso foi muito interessante, porque no final dos trabalhos de passe a gente sempre conversa um pouquinho, como é que foi e tal.
E aí, então, ela relatou essa fala, que foi até muito, muito engraçado, porque às vezes isso vem até na inspiração, às vezes vem, às vezes até como intuição, e às vezes a gente reluta. A gente tem que ver, aquilo pode ser feito, vai prejudicar alguém? Vai, então não faço. Não, não vai, é importante. Então a gente faz. Porque às vezes são situações que precisam ser feitas. Mas é claro que isso se torna mais fácil à medida que a gente vai aprendendo, vai tendo mais sintonia com os amigos espirituais e vai tendo mais confiança em Jesus. É isso, é o aprendizado. Gente, perguntas? Então eu falei da audição interna e da audição externa, né? Quando o médio parece que o som vem de fora, parece que o espírito age fluidicamente, sensibilizando seu aparelho auditivo. Então, como se escutasse mesmo vozes ali, algumas pessoas, alguns médios escutam mesmo, e às vezes são insultos, às vezes são ameaças, mas é claro que isso acontece com a permissão da espiritualidade. E esses médios que às vezes estão nessa situação, eles já são muito experientes, sabem que aquilo ali não vai acontecer nada e vai participar de um processo de socorro, de auxílio. Agora, quando é um processo obsessivo, aí realmente é bem difícil para o encarnado. Mas lembrando que esse tipo de processo acontece porque teve uma matriz no passado e ele acabou fazendo uso errado do seu livre-arbítrio, o que permitiu que aquilo viesse a acontecer. É, de fato, uma expiação. A vidência e a audição quase sempre se manifestam concomitantemente. Quem vê espiritualmente geralmente também ouve sons espirituais e complementam-se uma à outra, dando melhor percepção espiritual. Então, isso de fato acontece, o que dá essa melhor percepção, o que dá segurança também para o medianeiro, para que ele fique mais tranquilo. Mas lembrando a vocês, isso não acontece o tempo todo, acontece em locais específicos, em situações específicas, principalmente situações que precisa de prestar assistência. A vidência e a audição apresentam ambas diferentes graus, conforme o desenvolvimento do potencial do médium e o adiantamento dos espíritos que atuam. Foi como eu disse para vocês, às vezes no mesmo local, uma mesma cena, ela é percebida de forma diferente pelos médios. Uns conseguem aprofundar muito, outros não. Então isso passa por essa questão da sintonia, do potencial mediúnico, aí tem a influência do ambiente, como que está a concentração do médium. Então, são uma série de fatores que acabam influenciando. Aqui está citando, é onde um médium vê apenas um vulto, o outro pode ver forma bem definida e radiosa. Então, um ouve a mensagem de modo claro e nítido, o outro percebe imperfeito e fragmentado. Tem uma outra situação que não, ela não chega a ser evidência, mas que às vezes acontece com algumas pessoas. Às vezes você tem a impressão que tem alguém te olhando. Às vezes você está em determinado local, aparentemente não tem ninguém, mas você tem aquela impressão ali de que está sendo observado, e geralmente esse tipo de impressão você está captando. Então, você está captando aquilo ali. Por quê? Porque te olhar implica em emitir vibração, e a gente capta aquilo. Então, existe esse certo desconforto. E é que é muito natural, às vezes, as crianças com medo de escuro, às vezes com medo do ambiente desconhecido, às vezes acha que tem alguma coisa, e de fato, às vezes tem mesmo alguma coisa, e já existe essa percepção. Então, a gente tem de ter essa compreensão. No caso das crianças, quando tiverem episódios de vidência, ou quando ouvirem barulhos, etc., a gente nunca deve dizer: olha, isso é coisa da sua cabeça. Você coloca a pessoa em conflito, principalmente nós casos que somos espíritas. Então, a gente tem que explicar de forma muito suave: olha, você pode ter visto realmente ali, pode ser um espírito. Então, o que é o espírito? Nós somos espíritos, estamos encarnados. Se a gente perder o corpo, aí nós vamos desencarnar.
E então vai explicando nesse processo. Por quê? Porque ali você vai desmistificando as ideias que existem e vai colocando aquilo no patamar da simplicidade que tem que ter. Porque a criança, ela está vendo mesmo, e aí você fala para ela que não, que aquilo é coisa da cabeça dela. Então você já está se encarregando de confundi-la e de fazer com que ela fique insegura diante do que está acontecendo. Então, conversar direito, tranquilo, explicar, auxiliar na oração, isso é muito importante, né, para que não tenha problemas. E lembrando, isso já foi falado, que em tenra idade eles têm mais facilidade para perceber o plano espiritual, tendo em vista a facilidade ali de movimentação no corpo. Isso acontece com muita frequência. Gente, perguntas? Nós já estamos caminhando para o final aqui. Então, aqui, ó, no trabalho mediúnico, os médios de vidência e audição tanto podem ver e ouvir coisas boas como más. Eles devem procurar discernir quanto ao que ouvem e veem, sem se deixarem perturbar. Então, como eu disse para vocês, tanto visão boa quanto visão ruim, tanto ouvir coisas boas quanto ruins. E aí cabe ao médium fazer esse discernimento. Se aquilo de fato estiver causando algum problema, e obviamente vai causar, o que ele pode fazer? Ele pode fechar, até no parágrafo de baixo, o canal de percepção. Como? Direcionando a atenção para outra situação, fazendo prece, elevando o pensamento, ou então compreendendo aquilo, porque às vezes as entidades elas vão se apresentar para aquele médium de forma a intimidá-lo, de forma a ocasionar medo, de forma a causar perturbação. E isso vai mexer com o padrão vibratório dele, vai comprometer o trabalho. Então, se ele percebe aquilo ali, ele fica muito tranquilo. Tem um caso do Divaldo, isso está relatado no livro de Manuel Filomeno de Miranda, eu não vou lembrar qual livro. Conta-se o panorama de uma reunião mediúnica em que o espírito sofredor ele se manifesta, é, ele se apresenta na figura de um diabo mitológico, então com chifre, com, com garras e etc. E aí o Divaldo está normal, conversando com ele. E aí ele fala assim, ó, você não está com medo de mim, não? Aí ele fala, não, você é um irmão, filho de Deus, como eu sei que o que você está fazendo aí, você vai modificar. Quer dizer, o perispírito dele foi plasmado para poder assustar, né? E às vezes isso acontece com determinados médiuns, videntes e assusta. Então, quem já leu a Divina Comédia vai entender mais ou menos aonde que Dante estava passeando, né, no umbral, vendo aquele tipo de situação que é relatada no livro. E muitas outras percepções que nós temos, às vezes são de espíritos mesmo, em muito sofrimento, e alguns, inclusive, com forma animalizada, através do processo de zoantropismo, que são percebidos pelos médios videntes. Mas aquilo não é a condição original dele. É a condição que ele se encontra naquele momento diante das perturbações. Então, mudar um pouco esse foco, no caso da vidência, vai auxiliar o médium durante o processo de trabalho. Lembrando que a prece é o principal recurso para poder sair dessa sintonia, estabelecer a sintonia com os irmãos mais elevados. Bom, a última aqui fala: se o que veem e ouvem lhes agradar, ainda assim deve verificar se é verdadeiro, bom, oportuno, para não cair em fascinação. Os bons espíritos não nos fazem ver ou ouvir o tempo todo, pois não querem absorver nossa atenção e respeitam nossas atividades básicas terrenas. Isso é importante, talvez é um gancho até para os próximos estudos. A gente, às vezes, tem que utilizar de discernimento, e isso deve ser feito, de análise, porque às vezes você também vai ser fascinado, vai ouvir, vai ver só coisas que te agradam. Então o espírito vai falar: nossa, você é muito bom, você está melhorando cada vez mais, você faz muita caridade. Gente, o orgulho é o que nós temos em abundância. Então, esse tipo de situação, ela vem para poder
inflá-lo ainda mais. E aí você acaba acreditando que de fato é um ser diferenciado. Quantos trabalhadores caíram por causa disso? Então, para a gente poder colocar a sandalinha franciscana, ficar dentro ali do nosso patamar de aprendizado e não se deixar levar por essas coisas, porque isso aí complica muito. Tem uma pergunta só, eu vi aqui, só para eu poder finalizar a linha de raciocínio aqui. E outro ponto aqui que a gente deve observar aqui é que essas situações, ver imagens, ouvir, como foi dito aqui, isso não acontece o tempo todo. Se estiver acontecendo o tempo todo, você está num processo de ideias recorrentes. É um problema que, se não corrigido, entra na obsessão. Tá? Lembrando que às vezes isso acontece porque você está se preparando para a reunião mediúnica, então a entidade já está vinculada, então fica normal. Né? Mas você está lá, por exemplo, na sua casa, por exemplo, você está lavando vasilha, aí aparece lá, por exemplo, a ideia, eu quero psicografar agora. Não é o momento, não é o local, não tem necessidade para aquilo. Né? Então, estou dando esse exemplo aqui, a psicografia não entra nisso, mas só para poder entender. Tem uma pergunta? A audição interna é o mesmo que a intuição e a inspiração? Como diferenciá-las do animismo? Olha, animismo vem de alma. Né? Então, a gente pode pegar aqui a intuição é aquilo que nós temos, é um processo parecido, é um processo anímico. Né? Então, é um processo parecido. A inspiração entende-se que vem de fora. Então, processo mediúnico, alguma entidade está nos inspirando. Agora, fazer o discernimento do que é nosso, do que é de fora, isso depende de trabalho de experiência. Por exemplo, se vem uma ideia na sua cabeça que aquilo realmente não faz parte do seu cotidiano, não faz parte daquilo que você está pensando, nem nada, pode até ser anímico, você está trazendo lá da sua bagagem espiritual, mas é mais certo que tenha sido uma inspiração, alguém que está ali. Então, por exemplo, no caso da audição, se você ouve aquilo, não vai ser anímico, você está ouvindo ali. Agora, se é dentro da mente, aí você vai pensar, mas será que é meu? Ou como uma ideia que chega. Então, aí é seu, aí foi o que eu disse. Se aquilo está muito fora do que a gente está habituado, ideias completamente diferentes, então aquilo não é nosso. Eu até costumo brincar que, às vezes, no estudo, estou preparando um estudo, e aí vem uma interpretação que eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, que legal, eu nunca tinha entendido por esse lado. E aí eu ainda brinco, eu falo assim, nossa, eu tive uma ideia fantástica aqui. Por quê? Porque não foi minha. Então, assim, uma interpretação ali de um trecho que, obviamente, dá para ver claramente que aquilo ali foi caridade mesmo que foi feita com o meu entendimento. Só que isso a gente vai pegando com o tempo que a gente vai vendo. E volto a dizer, a gente tomar muito cuidado para não achar que é nosso, porque aí o orgulho vai lá para cima, aí a queda é certa. Eu não sei se deu para responder, Lordinha. Eu acho que tem que meter. Muitos que têm evidência de que estão nos manicômios sendo tratados nessas casas com esquizofrenia. Maria está lembrando aqui que muitos irmãos que têm a mediunidade, e se a gente vai falar em obsessão, que tem evidência, que tem audiência com muita frequência, eles estão internados em hospitais psiquiátricos, porque não tiveram o suporte mesmo ali necessário da família, e dependendo de determinados profissionais que você for, você está alucinando mesmo, e então o negócio fica mais complicado. Hoje, graças a Deus, nós temos uma gama muito grande de profissionais que são espíritas, nós temos, por exemplo, o Hospital André Luiz, que é uma referência, tem a Associação Médica Espírita Brasileira, então você já tem um outro olhar em estudos, né? Tem várias universidades no país, vamos citar a USP, citar Juiz de Fora. Juiz de Fora tem até cadeira para doutorado e mestrado
em temas vinculados à questão da espiritualidade. Então, já estudam isso com um olhar acadêmico. Então, mas ainda muitos se encontram nessa situação, e é claro que aí acaba sendo uma expiação para aqueles. Então, vou avançar aqui, que eu já estou meio perdidão com o horário aqui. Faltam 8 minutos. Então, eu vou só no finalzinho aqui, só para poder mostrar. Esse aqui eu peguei da Terezinha Oliveira. A gente já tinha falado isso na parte de emancipação da alma, mas é que ela fala assim, ó, clarividência e clareaudiência são fenômenos anímicos. Então, a clarividência e a clareaudiência são fenômenos anímicos. Então, do que se trata? No caso da clarividência, então não é a evidência, a clarividência é o fenômeno de visão à distância, mesmo por meio de corpos opacos. Então, através de parede, ali você está enxergando o que se passa, mas você não enxerga, não é com o corpo físico. É você que está emancipado, quer dizer, está saindo da influência do corpo e consegue ter a visão do plano espiritual. Isso não aconteceu pela influência de um espírito. Não tem ali o processo mediúnico. Você que consegue fazer isso através da facilidade de se emancipar, de sair das amarras do corpo físico. Isso, que aí entra na questão das videntes, aí, que a Marília está comentando, é a situação que eu sempre cito do Divaldo, que é esse caso, que enxerga o Chico, a mesma coisa, e outros médios, talvez médios que a gente não conheça, mas que também tem essa situação da clarividência. Então, aqui é a explicação da Terezinha Oliveira. Então, a diferença aqui entre audiência e clareaudiência. Eu peguei um recorte aqui da internet, achei que ficou até bacana, que vai falar que a audiência é a faculdade que permite ao médium escutar no campo fluídico os sons produzidos no ambiente espiritual. É o que nós falamos, é um processo mediúnico. Ela pode ser interna ou pode ser externa. Falamos sobre isso também. Interna, dentro do campo mental, externa, a percepção de ouvir o som, mas não é um efeito físico. E a clareaudiência é uma faculdade anímica, então não é mediúnica, que possibilita ouvir sons materiais que ocorrem fora do alcance da audição biológica. Quem ouve isso? O espírito. Como? Através da emancipação da alma. Sai da influência do corpo e tem a percepção do plano espiritual. Tá? Podendo escutar a grandes distâncias, sem obstáculo nenhum. Então, é uma capacidade anímica. Só para citar um exemplo aqui que a Marília... Não, meu Deus, tem as perguntas gigantescas aqui. Vai que nós vamos responder. São comentários. Só comentário? Então tá. Um fenômeno físico que acontecia na cidade de Sacramento. Quem não visitou, visite. Vocês vão escutar as histórias de Eurípides Barçanufo. Então, ele fazia o culto no colégio Allan Kardec e todas as pessoas ouviam. Todas as pessoas da cidade ouviam. Ele tinha microfone, gritava, não. Então, era como se fosse a voz direta na casa das pessoas ali. Ali, quem estava ouvindo, não estava ouvindo porque era clareaudiente, não. Ouvia porque era um fenômeno físico, de voz direta, tá? Diferente. Se tivesse algum clareaudiente ali, poderia estar distante, que ouviria ali a fala dele durante o culto. Gente, olha, eu sei que ficou muita coisa a ser falada, peço desculpas se eu dei muito exemplo, mas eu acho que a ideia é a gente oferecer o máximo de informações para todo mundo. Vamos para as perguntas, eu acho que tem um comentário de Norminha aí. Eu queria que Marília lesse para mim, que eu não consigo acessar. Deixa eu só sair aqui, então, que aí fica mais fácil. Tem da Juliana. Juliana, um comentário. Não sei dizer se estava dormindo ou acordada, mas tive uma conversa com um parente que já havia feito a passagem. Ele aparece e eu perguntei o que ele fazia aqui. E a resposta foi que estava aqui para ajudar a sua irmã
a fazer a passagem. Eu perguntei: ela morreu? Ele respondeu que sim. Por fim, ele comentou: olha, tem uma novidade para contar. Chegará mais um membro para a sua família, e será um menino. 2 anos depois deste encontro, realmente nasceu um menino. Assim, minutos depois, fui avisada da morte. Então, aqui, por exemplo, ela poderia estar no estado assim de estava começando a dormir, teve a percepção e guardou plena consciência disso. Alguns não guardam, mas o que foi dito realmente aconteceu. Então, um familiar ali que não só prestou assistência no desencarne, mas como anunciou a chegada de um irmão, né? Que isso é importantíssimo mesmo. Norminha fala assim, ó: com a autoanálise dia a dia, como nos aconselha Santo Agostinho, passamos a nos conhecer e saber mais de nós mesmos. É isso mesmo? Passamos a saber o que realmente é nosso e o que nos é inspirado. Norminha, é isso mesmo. Inclusive, no material da FEB, faz essa citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que ao final de cada dia ele se analisava e procurava ver se tinha feito tudo o que era possível fazer, se não tinha prejudicado ninguém. Então, no caso da mediunidade, quando a gente vai analisando, quando a gente vai vendo as coisas que são feitas, o que não pode ser feito, quando a gente vai fortalecendo a confiança em Jesus e nos amigos espirituais, a gente vai começando a discernir o que é nosso e o que não é nosso. Isso é importante. Mas isso a gente fala da reunião de desenvolvimento ou de educação da mediunidade. É para poder aprender o processo, para depois, então, ir trabalhando em situações um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim. A Flávia está perguntando aqui, ó: há muito tempo vi meu avô e a tia do meu marido. Via vultos, hoje não vejo mais, mas sinto o cheiro e a presença. Qual o significado? Lembrando, Flávia, que, como eu disse, que a mediunidade, ela existe, né? Mas para que ela se manifeste, nós vamos ter que ter o desejo do espírito se fazer visível ou a permissão dos mentores. Então, pode ser que o seu mentor, o seu anjo de guarda, ele não está permitindo mais determinadas situações. Talvez, eu não sei se você frequenta a casa espírita, se você, eu não sei, mas talvez à medida que você vai desenvolvendo o trabalho na casa espírita, o estudo, a evangelização, essas coisas vão retomando novamente o caminho e vão acontecendo de forma natural. O que a gente não pode deixar assim é um talento ficar ali sem ser utilizado, né? Então, eu conheço pessoas que têm muita evidência, que têm muita percepção, mas às vezes ainda não conseguiram achar o momento de fazer bom uso daquilo dentro do trabalho de socorro e, obviamente, de caridade. Não sei se consegui responder. Se não conseguiu, viu, Flávio? Você pode colocar aí que não deu para responder, não. Gente, 21 horas, estamos no horário. Então tá bom, Flávio colocou que nós temos uma programação extensa pela frente, pode ser até que a gente mude algumas coisas. Diferente da semana passada, que eu fiquei me segurando um pouco na fala, tá? Tal coisa eu vou falar mais na frente. Dessa vez eu fui falando, tá? Se eu falei, se eu for na frente, se eu tiver que falar, eu falo de novo. Mas não vou ficar segurando as informações, não. E aí, espero que tenha corrido tudo bem, né? Espero que tenha sido de proveito para todo mundo. Bom, Marisa está colocando aqui, ela está sem o fone. Então, nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus a assistência, e vou perguntar, né, se alguém deseja fazer a prece de encerramento aí, mas aí não pode ter briga, não pode ficar confusão querendo todo mundo fazer prece, não, tem que ser só um. Aí, tá vendo? São todos educados, cada um quer dar a vez para o outro e ninguém faz a prece. Então eu vou fazer a prece então aqui.
E agradecer muito a todos vocês. E aí eu vou abusar um pouquinho. Vou pedir a vocês que ao longo da prece, que vocês vibrem, pensem nos entes queridos, pensem naqueles que já se foram para o plano espiritual e que estarão sempre ligados a nós pelos laços de amor, e pensem principalmente naqueles que ainda inspiram em nós, às vezes, algum sentimento de contrariedade, alguma dificuldade no relacionamento, porque também são nossos irmãos e precisam muito, assim como nós, de serem amparados. E pedir também pelos nossos companheiros que estão em prova, estão em luta, nesse momento pelo qual passamos de transição do nosso planeta. Jesus, benfeitor e amigo, minutos atrás, elevávamos a Ti os nossos pensamentos, pedindo assistência, amparo, rogando para que o estudo transcorresse em paz. E agora, Senhor, ao final do mesmo, só temos a agradecer-te, porque recebemos muito mais do que pedimos e do que merecemos. Nessa condição, então, daqueles que estão fartos de bênçãos, de alegria e de luz, suplicamos para que tudo isso seja repartido com os nossos irmãos que estão sofrendo, com os nossos entes queridos, estejam neste plano ou no plano espiritual, com aqueles que nos acompanham todos os dias, com aqueles que nos auxiliam, com aqueles que torcem pelo nosso êxito, mas principalmente por aqueles, Senhor, que ainda gastam o tempo tentando embaraçar nossa caminhada, tentando tirar de nós o desejo de melhorar e de servir. Abençoai-o, Senhor. Abençoai aqueles que se organizam contra vós. Abençoai aqueles que ainda sentem prazer em semear a dor, o sofrimento, a discórdia, a vingança. Ajudai-os. São nossos irmãos, são filhos do nosso Pai e que precisam ser amparados. E com a certeza de que vossa equipe se encontra a postos. Maria Santíssima, Francisco de Assis e muitos outros trabalhadores estão velando por esta humanidade. E agradecemos. E, se possível, aproveite cada um de nós, ainda que na condição do obro da viúva, nesse trabalho abençoado de transição. É conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.